Glória a Deus por mais uma oportunidade. Eu cumprimento todos os irmãos com a santa paz do nosso Salvador Jesus. Há uma alegria muito grande em nosso coração estarmos todos os domingos, participando e dando o nosso culto em reverência ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E é bem verdade que estamos passando por um período de frio, com a mudança do tempo. Mas que o Espírito Santo do nosso Deus possa continuar queimando no nosso coração. Esse é o desejo que nós temos para cada um dos nossos irmãos. Há uma alegria muito grande no nosso coração, nós que gostamos de pregar a palavra de Deus. Mas também confesso que nós sentimos, mais do que a responsabilidade, um tremor literalmente. Embora a gente, por muitas vezes tivemos a oportunidade, mas todas as vezes, quando o Senhor nos dá uma palavra, nós somos os primeiros a recebê-la, nós somos os primeiros a chorar, nós somos os primeiros a agradecer a Deus por estar ministrando essa palavra ao nosso coração e, consequentemente, a responsabilidade de estar ministrando para o coração de todos os nossos irmãos que todas as semanas estão aqui juntamente conosco, com esse mesmo propósito, com esse mesmo desejo, de estar servindo a Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu também gostaria de fazer menção aqui e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Nosso pastor, tem nos ensinado muito. E eu tenho certeza que, se por alguma razão você não está muito perto dele, eu aconselho a você, fique mais próximo do seu pastor, porque nós temos muita coisa a aprender com o nosso pastor. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor. Eu também gostaria de dizer aos irmãos aqui, que quando eu iniciei a refletir sobre uma palavra que o Senhor poderia ter que colocar no meu coração, eu gostaria de falar sobre um assunto que talvez tenha passado desapercebido ao nosso dia a dia, às nossas vidas, para nós que um dia recebemos um chamado da parte de Deus. E o Senhor me fez eu recordar lá atrás, quando Ele me chamou. E a primeira coisa que eu comecei a refletir quando o Senhor me deu essa mensagem foi: por que o Senhor chama pessoas imperfeitas para fazer a sua obra? Porque Deus chama tanto homens e mulheres que talvez não teria toda a capacidade de fazer a sua obra, mas mesmo assim Ele o chama, Ele o capacita e cada dia vai confirmando a sua obra na vida do homem e da mulher. E isso encheu meu coração, porque o Senhor foi ministrando isso no meu coração. E eu fui sentindo o desejo de chorar, falar: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Porque o Senhor escolheu um povo lá do Brasil, nos trouxe para aqui, nos reuniu. Eu tenho certeza que se houvesse a possibilidade de entregar o microfone para cada um dos senhores, para contar a sua história, vocês falarão a mesma coisa ou parecido do que eu estou falando. Porque o Senhor nos escolheu, porque Ele nos deu um chamado para nós que não somos perfeitos. E isso está no meu coração. Eu gostaria de dividir com cada um dos irmãos nesta noite. Abram a sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés. Nós falaremos um pouco da história de Moisés. E eu gostaria que os irmãos fitassem os seus olhos e observassem com detalhes aquilo que o Senhor colocou no meu coração, pois eu tenho a certeza que o Senhor falará ao seu coração de uma forma especial nesta noite. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira e forma, capítulo 3, versículo 14 do livro de Êxodo. Capítulo 3,
versículo 14 do livro de Êxodo, vai dizer assim: disse Deus a Moisés: sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vocês. O eu sou me enviou a vocês. Todos nós já ouvimos falar sobre a história de Moisés. Todos nós já ouvimos falar de desenhos relacionados a Moisés. E muitos de nós também já ouvimos muitas palavras relacionadas à história de Moisés, como libertador de um povo escravo no Egito. E eu gostaria de trazer uma reflexão aqui, para cada um dos nossos irmãos que estão presentes nesta noite. Um texto e uma história muito bem conhecida, mas que o Senhor colocou no meu coração para refletir com cada um dos irmãos. Antes de eu falar do tema desta noite, eu gostaria de tentar resumir o tanto necessário para que nós possamos estar relembrando da história de Moisés. O capítulo 1 de Êxodo vai falar sobre a descendência de Jacó. E tem algo em particular que nos chama a atenção. Em algumas semanas atrás, nós estávamos ministrando sobre José no Egito. Estávamos falando sobre aquilo que Deus fez na vida de José e fez com que ele viesse a se tornar governador no Egito. A palavra de Deus vai dizer então, no primeiro capítulo de Êxodo, que depois que isso acontece sobre a vida de José, Deus cumprindo as suas promessas, fazendo com que José viesse a se tornar governador do Egito, o seu pai Jacó, os seus familiares pudessem ir para estar no Egito juntamente com ele. E a palavra de Deus então vai dizer que passado um determinado tempo, José e os seus irmãos faleceram. A palavra de Deus então vai dizer também que é levantado um faraó, que já não conhecia mais aquilo que José havia feito, aquilo que José tinha feito para o povo no Egito e para todas as pessoas, famílias daquele momento, naquela região, que passaram pelaquela situação de sequidão e provisão de Deus através da vida de José. Este faraó já não lembrava mais daquilo que José tinha feito. E a palavra de Deus então vai dizer que começou a crescer numerosa multidão de hebreus no Egito. A palavra de Deus também vai dizer que por conta dessa numerosa multidão, Faraó então, percebendo aquilo e sentindo-se em risco por conta da quantidade dos hebreus, achando ele que esse povo poderia se levantar contra ele, a palavra de Deus então vai dizer que ele ordena a parteiras para fazer com que filhos, crianças de 2 anos abaixo, crianças que haviam acabado de nascer, pudessem morrer, crianças do sexo masculino pudessem morrer. A palavra de Deus então vai dizer que essas parteiras, por temor a Deus, não fizeram aquilo que ordenava Faraó, mas aquela ordenância continuou sendo percorrida nesse período no Egito. A palavra de Deus então vai dizer que há um casamento de um homem da casa de Levi, com o nome de Arão, e esse homem casa-se com uma mulher, com o nome de Joquebede, e eles então têm 2 filhos, Arão e também Miriam. Todos nós conhecemos a história. A palavra de Deus então, que quando chega nesse período, Joquebede está grávida, e a partir deste momento, ela percebendo em tudo aquilo que estava acontecendo, do risco do seu filho, por ter nascido do sexo masculino, a palavra de Deus vai dizer que ela ainda consegue esconder ele por cerca de 3 meses. Mas a partir daí então, ela não conseguiria dar continuidade em fazer com que o seu filho não viesse ser pego
por Faraó e pela ordenância de fazer com que o seu filho viesse a estar morto. Então a palavra de Deus vai dizer assim, que essa criança é colocada num cesto e colocada no rio Nilo. E a sua filha, Miriam, viesse estar observando até onde aquele cesto ia. E a palavra de Deus então vai dizer que estando a filha de Faraó a se banhar, estando a filha de Faraó ali se banhando, estando ali com as suas amas, ela observa aquele cesto e solicita para que elas viessem então pegá-lo, aquele cesto para ela. Quando ela abre o cesto, ela encontra o menino e os seus olhos se alegram. Então a menina, Miriam, observando aquilo, vai aproximando da filha de Faraó e dá uma alternativa para ela. Eu conheço uma hebreia, posso levar esse filho, essa criança, para que ela pudesse cuidá-lo dele como mãe. E no determinado tempo ela pudesse trazê-lo de volta. Assim acontece. E a palavra de Deus vai dizer que no determinado tempo, Joquebede, criando aquela criança como sua, ela que já era mãe materna, Deus concede que ela viesse a cuidar do seu filho, mesmo a filha de Faraó não tendo ciência sobre esse assunto. É uma das coisas que me chama a atenção no início do desenrolar desta história. O Senhor prepara, embora aquele menino que estava ali, em posse já da filha de Faraó, e a ordenância ela já sabia, que toda criança do sexo masculino deveria ser morta. Mas ela por bem se agrada da criança. E ali por bem, ela ouve uma criança dar orientação para que uma mulher hebreia pudesse cuidar dessa criança como sua. Num determinado tempo, volta Joquebede ao palácio, com a criança já maior. Então essa criança é cuidada como filha adotiva. Essa criança cresce no meio dos príncipes. Essa criança que não teria nenhum tipo de alternativa de vida. Essa criança que estava fadada à morte segundo a ordenância de Faraó. Mas Deus tinha o plano na vida daquele homem. Até então criança. Mas a palavra de Deus vai dizer que passou o tempo. E aquela criança cresceu, se tornou um homem. Aprendeu das ciências do Egito. Teve todas as coisas necessárias como príncipe do Egito. E a palavra de Deus, então, vai dizer que no determinado dia, ele observa e vê que um egípcio está agredindo um hebreu. Então ele vai até lá e ele acaba matando esse egípcio. Foge para o deserto. A palavra de Deus vai dizer que no decorrer deste período, o faraó até então falece. E ele indo em direção do deserto, ele acaba indo em direção de Midian. Chegando lá, ele é acolhido pelo sacerdote de Midian, com o nome Jetro, que mais à frente acaba se tornando o seu sogro. Mais à frente, acaba tendo ele como um dos auxiliadores do rebanho das suas ovelhas. E a palavra vai dizer, então, que Moisés casa com Zípora, filha de Jetro. A palavra de Deus vai dizer que ele se torna pastor ali auxiliando ao rebanho de Jetro. A palavra de Deus também vai dizer que num determinado tempo, num determinado dia, ele sobe até o Monte Horebe, conhecido como Monte de Deus. A palavra de Deus vai dizer que ali ele recebe o chamado da parte de Deus, quando Deus se revela para ele através de uma sarça ardente. Todos nós já ouvimos muitas vezes esta história. E a palavra de Deus então vai dizer que ele faz um questionamento para Deus. Mas, o Senhor quer que eu retorne para o Egito? E quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? O Deus do pai dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó disse para ele: fale para eles
que o eu sou te enviou. Fale para eles que o Deus que te enviou não é os deuses pagãos do Egito. É um Deus todo-poderoso. Não foi um Deus qualquer. É um Deus que se revela através do que eu sou, dizendo, primeiro, eu não sou um Deus qualquer. Eu sou um Deus todo-poderoso. Segundo, eu sou um Deus que costuma ouvir a voz do meu povo e conseguir fazer com que aquilo que era impossível aos olhos deles, se tornando possível aos meus olhos. Diga para eles que o eu sou te enviou. A mensagem desta noite tem um tema muito peculiar, mas que fará com que todos nós sairemos desta noite refletindo como nós somos queridos pelo um Deus que se revelou para cada um de nós da mesma forma que se revelou a Moisés. Obrigado, meu irmão. O tema desta noite é os 5 pontos do chamado de um homem improvável. Os 5 pontos do chamado de um homem improvável. Às vezes pensamos em tentar entender a mente de Deus. Como poderia ser mais fácil Deus fazer com que aquele faraó se convertesse e liberasse o povo? Não é mesmo? Talvez nós poderíamos parar para pensar, tentando entender a mente de Deus e falar, não, Deus poderia fazer o seu milagre ali, sem precisar de ninguém, e fazer com que aquele povo saísse da escravidão e fosse rumo à terra que mandasse a leite e mel. Poderia. Mas Deus costuma ter um plano na vida do homem. E mesmo sendo um homem que tenha certas limitações, mesmo sendo um homem improvável, Deus costuma chamá-lo. Eu tenho certeza que se fosse para que nós perguntássemos, qual dos irmãos não teria condições de estar aqui nesta noite? Qual foi a sua dificuldade do Brasil para estar aqui nesta noite? O que você enfrentou? Qual foi a sua situação? Qual foi as dificuldades? Se era um sonho que você já tinha há muito tempo? Eu tenho certeza que muitos irmãos se levantariam e contariam grandes histórias em que Deus fez coisas grandiosas para fazer com que ele estivesse aqui nesta noite. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se alguns dos irmãos tivessem a oportunidade de contar a sua história, demonstrando como vocês chegaram aqui, nós teríamos a plena certeza que se não fosse Deus, nós não saberíamos explicar. Deus costuma a chamar homens, mulheres improváveis para a sua obra. E assim ele fez com Moisés. Moisés, que veio no meio dos hebreus, já nasce sabendo que ele poderia estar morto. Ele foi um improvável. Mas Deus tinha um plano, uma obra grandiosa na vida de Moisés. E isso chama muito a minha atenção. Porque a primeira coisa que eu quero falar aqui, sobre o primeiro ponto aqui, de um homem improvável é, pelas vias naturais, talvez Moisés não chegaria a se tornar o libertador do povo escravo no Egito. Talvez pelas vias naturais, jamais aconteceria de Faraó libertar aquele povo.
pelas vias naturais, jamais um homem comum poderia fazer com que aquele povo saísse sobre o jugo das mãos de Faraó. Jamais aconteceria isso, irmãos. Mas com Deus as coisas são diferentes. Deus costuma chamar homens improváveis, mas dar a capacidade devida a Ele e mostrar para mais pessoas aquilo que Deus tem na vida dela. O que o Senhor vai fazer? Algo em particular. E eu comecei a meditar sobre esse primeiro ponto. E a primeira coisa que veio ao meu coração diz respeito ao profeta Samuel. Quando há desobediência por parte do rei Saul, um homem que deveria ter feito somente aquilo que Deus pediu, mas foi um rei desobediente e reprovado por Deus. O Senhor então fala para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, e que dali sairia o novo rei de Israel. E a Bíblia vai dizer então que o profeta Samuel chega lá, e quando ele observa o filho de Jessé, ele observa e vê toda aquela aparência, ele observa algo que naturalmente o homem observa. Ele observa aquilo que todos nós, em comum acordo, poderíamos escolher. Um perfil de rei que na época era necessário. Uma pessoa boa, ligado às questões de guerra. Uma pessoa que estivesse preparada para estar com a mão forte e obediente a Deus. Mas a Bíblia vai dizer ali que Deus não vê da mesma forma que o homem vê, pois Deus vê aquilo que está no coração. Deus vê aquilo que está oculto. Talvez os questionamentos necessários da geração de hoje se aquele homem ou aquela mulher é homem de Deus, eu vou conseguir perceber se ele andar com um carro que vale $100 mil. A geração de hoje tem se perdido de tal maneira que elas têm observado o homem e a mulher de Deus através das condições naturais que ela possa criar. Mas com Deus as coisas é diferente, porque Ele vê aquilo que está no fundo e oculto. Ele conhece cada um de nós. Mais do que a gente querer agradar uns aos outros, é ter a plena certeza e o reconhecimento que o Deus que nos chamou nos conhece verdadeiramente. Nós somos improváveis, mas o nosso Deus tem costume de escolher pessoas improváveis. Então quem é escolhido é o menino mais moço, o menino raquítico, cuidador de ovelhas. As vias naturais escolhe conforme este mundo, mas as vias espirituais, elas conhecem no oculto aquele que é e aquele que não é. Segundo ponto. O segundo ponto diz respeito à soberania de Deus, em usar pessoas imperfeitas para cumprir o seu plano. Eu costumo dizer, e eu tenho isso em mente, que nós não temos que se preocupar com aquilo que talvez não tenhamos no momento, mas precisamos se preocupar em estar disponíveis, porque Deus costuma chamar pessoas mais do que ocupadas, pessoas disponíveis para lhe entregarem um plano, uma obra. E nós temos escutado por muitas vezes em que pessoas têm falado da seguinte maneira: se irmão não quiser fazer, Deus tira e coloca outro no seu lugar. Deus pode de fato fazer,
Mas eu tenho algo no meu coração, que quando Deus nos chama, Ele espera que cada um de nós assumimos este plano, esta responsabilidade de cumprir aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Nós somos imperfeitos, mas o Deus que nós cremos, a soberania deste Deus, me faz dizer aqui, nesta noite, para cada um dos senhores e senhoras: calma. Se de repente você possa se sentir limitado, nós temos um Deus todo-poderoso que capacita. Se de repente você possa se sentir com falta de prestígio ou inferioridade, porque nós estamos vivendo uma geração que tem batido de várias maneiras. Homem perdendo a sua masculinidade, pessoas perdendo aquilo que na verdade deveria ser essência para ela, os seus princípios sendo jogados de forma substancial por qualquer coisa. Aquilo que você aprendeu lá atrás, que te fez formar um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus. E as coisas desse mundo têm feito com que muitas pessoas tenham perdido, simplesmente porque acham que Deus não vai cumprir aquele plano na vida dela, porque talvez ela ache que ela não seja perfeita. O nosso Deus tem costume de usar pessoas, dar plano para essas pessoas, para pessoas que não sejam aquelas segundo este mundo, segundo a aprovação deste mundo. Seja disponível para a obra de Deus. Todos nós temos um plano. O Senhor nos chamou, independente das nossas condições, e assim o melhor é, porque se nós, em todos os lugares que tivermos, demonstrarmos que por nós mesmos não poderemos chegar em lugar nenhum, as pessoas vão ver Deus na nossa vida. Porque todas as vezes que estivermos crescendo, mostrando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: por Ele só aquilo não aconteceria. Há um Deus na vida dele, há um Deus na vida dela. A soberania de Deus também vai demonstrar que tudo está sob o seu controle. A soberania de Deus vai mostrar que nós podemos confiar nele, mesmo quando estamos em situações difíceis, a qual os nossos olhos não vê saída. Vou te dar uma sugestão aqui nesta noite. Se você se acha sem saída, coloque a sua situação nas mãos do Senhor. Ele vai dar a resposta a isso. Precisamos confiar neste Deus, que nós sabemos que tem todo o poder e que está tudo ao seu controle. Nós temos que parar de ficar vivendo em que a boca fala mais do que as ações. Precisamos acreditar, precisamos confiar. Eu me recordo no Brasil, antes de vir para cá, tive um pastor jovem, antes de vir para cá, e que ele tinha se convertido há pouco tempo. E ele ficou conhecido na minha região como o pastor doido. Porque quando o Senhor colocava algo no coração dele, ele se esforçava ao seu máximo, mesmo quando ninguém via saída, e Deus abençoava. Eu me recordo de alguns fatos nesse período que eu estive com ele, foi cerca de 2 anos, em que nesta congregação eu fui mudado para ali, e era uma congregação pequena. A primeira congregação quando eu me converti. O ministério me girou e fez eu retornar para a primeira congregação. E hoje eu percebo que aquilo foi um plano de Deus antes da minha vinda para cá. O Senhor me fez eu me recordar de muitas coisas, do chamado dele na minha vida, do que ele tinha feito na minha vida, e daquilo que ainda ele tinha prometido e ia cumprir na minha vida. E eu tive essa experiência de estar com esse pastor, hoje é um grande amigo meu.
E eu guardo muitas coisas. E uma das coisas que ele falava era: precisamos confiar no Deus que nós cremos. Precisamos confiar no Deus que nós cremos. Precisamos confiar no Deus a qual cremos. O nosso Deus é soberano. Precisamos confiar, porque Ele tem a resposta. Confie nele. Deixe as suas coisas de lado, as dificuldades. Talvez você tenha colocado, as suas energias em algo em particular, e você não tem visto resultados. Me ouça aqui. Coloque nas mãos do Senhor e confie nele. Ele vai ajeitar as coisas. Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Se pelas suas forças não deu certo, confie no Senhor. Ele cuidará de você. O terceiro ponto aqui, e vou tentar acelerar devido ao tempo, diz respeito sobre a importância da obediência a Deus. Precisamos ter consciência disso, meus irmãos. Moisés poderia não obedecer a Deus. Ele poderia. Mas até o momento de passarem pelo Mar Vermelho, nós observamos que ele procurou ao máximo possível estar ouvindo e obedecendo a voz de Deus. A obediência precisa estar lado a lado na vida do crente. Nós precisamos entender que se formos obedientes à palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos em tudo que o Senhor colocará nas nossas mãos. Deixa a rebeldia de lado. Talvez escutar o que você quer ouvir seria bom para os seus ouvidos. Não deixe a desobediência tirar você do grande propósito de Deus na sua vida. Precisamos viver uma vida de obediência e submissão à palavra de Deus. Estamos suscetíveis à correção. Essa é a vida do crente, meus irmãos. Se você quer ouvir que o pregador vai dizer que você vai sair daqui, a chave do carro vai estar na sua mão, talvez seja necessário que outro pregador venha para cá. Porque eu prefiro fazer conformidade com aquilo que nós aprendemos com o nosso pastor. Falar aquilo que você precisa ouvir, conforme a palavra de Deus nos ensina e nos oriente. Tenha obediência à palavra de Deus. Dê crédito para ela. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos. E talvez tenha passado isso desapercebido para muitas pessoas, porque esfriaram na fé, perderam a obediência a Deus, perderam a obediência aos seus líderes espirituais, perderam a obediência dos seus pais, perderam tudo. Seus princípios foram embora por falta de desobediência. Quarto ponto, diz respeito à zona de conforto. E esse ponto aqui, Deus me deu, quando eu estava chegando aqui hoje, entrando para a sala da IBD. Precisamos entender que a zona de respeito, a zona de conforto, não é o lugar que Deus quer que estejamos. A zona de conforto não é o lugar na onde Deus quer que estejamos. A zona de conforto faz pessoas perderem a bênção do Senhor. A zona de conforto faz com que pessoas
saiam daquilo que Deus tem na vida dela. A Bíblia vai dizer que quando você começa a refletir sobre Moisés em Midian, em que ele já havia passado por muitas coisas. Quando ele chega em Midian, ele encontra uma família. Tem uma esposa, tem filhos. Ele está num lugar ali que aparentemente poderia ser o lugar que ele pudesse se sentir bem, confortável. Por que sair daqui? Por que ouvir a um chamado para voltar para o lugar na onde eu estou correndo risco de vida? Já pararam para pensar sobre isso? Que ele poderia ter permanecido em Midian. Ele poderia. Mas o chamado de Deus na vida dele foi maior. E mais do que isso, Deus tinha coisas grandes para fazer através da vida de Moisés. Eu gostaria de refletir também esse ponto com vocês e acelerar um pouco ele, mas não deixar de falar aquilo que é necessário para você ouvir. Quando nós entramos na zona de conforto, automaticamente nós estamos deixando de lado tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, em algum momento, diante das dificuldades, as provações, quando o homem e a mulher se encontram em situações em que aparentemente parece ser boa, aparentemente vai tirar ele daquela ventania, daquela tempestade, automaticamente é natural que ele possa se sentir estando bem ali. Mas eu gostaria de trazer para vocês aqui sobre a importância de não permanecer na zona de conforto. Eu gostaria que nesta noite cada um dos nossos irmãos pudessem absorver essa mensagem e entender que Deus tem coisas maiores para a sua vida, que Deus te chamou. Ele não espera que outras pessoas possam fazer aquilo que Ele deu para você fazer. O segundo ponto é, a zona de conforto vai tirar você do grande plano que Deus tem na sua vida. Saia da zona de conforto. Entenda isso, absorva isso. As desculpas, elas estão bem simples e suscetíveis para nós passarmos uns para os outros. Mas a zona de conforto nos faz perdermos aquilo que o Senhor tem para nós. Poderíamos crescer na graça se sairmos da zona de conforto. Poderíamos crescer no conhecimento se a gente sair da zona de conforto. Por que continuar na zona de conforto? Deus tem melhor para nós. Os últimos momentos nós temos ouvido que as pessoas estão se acomodando de tal forma que qualquer coisa está tudo bem, está tudo bom. E hoje nós vivemos uma expressão de ou subir degrau, ou ir para o próximo sei lá o quê. Mas estamos todos os dias ouvindo coisas novas, mas pouco nós estamos ouvindo pessoas fazendo aquilo que o começo da igreja se fazia, em que orava, em que jejuava, em que meditava na palavra de Deus, que crescia na graça e no conhecimento. Hoje, a zona de conforto tem nos dado outros caminhos, fora do propósito de Deus. Eu sei que é dura essa palavra, mas ela é também necessária. Saia da sua zona de conforto. Deus está sentindo a tua falta. Quando você lê a Bíblia na sua casa,
quando você ora no seu particular, quando você busca o Senhor, quando você fala da palavra do Senhor para um colega, um amigo na escola. Saia da zona de conforto. Quinto ponto. Eu quero falar desse quinto ponto aqui, e o último. Tentando trazer a nós que a obra do Senhor não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com o nosso Deus. Aquilo que nós sabemos sobre Ele não diz respeito àquilo que Ele pode dar a nós, mas aquilo que nós temos de profundidade sobre a Tua palavra, sobre a sua essência, sobre o seu caráter. Até onde nós estamos? Até onde nós conhecemos a respeito deste Deus? Até onde nós nos aprofundamos e desejamos nos aprofundar em conhecer mais e mais da sua palavra? Qual é os nossos interesses no dia de hoje? Talvez o bem material aos nossos olhos é muito atraente de fato, mas o espiritual nos dá uma comunhão que dinheiro nenhum não paga. Se coloque de pé. O nosso chamado não diz respeito à nossa imperfeição, mas sim em nossa disposição em servir a Deus de todo o nosso coração. Vou repetir de novo. O nosso chamado não diz respeito à nossa imperfeição, mas sim em nossa disposição em servir a Deus de todo o nosso coração. Eu tenho certeza que todos os irmãos gostam do momento de louvor, eu faço parte desses. E que o momento do louvor também é um momento de reflexão. Os nossos irmãos estarão louvando aqui. E eu gostaria que cada um de vocês pudesse refletir sobre o chamado de Deus na vida de cada um de vocês. E que vocês possam se colocar no centro da vontade de Deus. Que vocês possam entender que, embora possam ser limitados assim como eu sou, nós possamos estar fazendo a vontade de Deus. E este Deus, que mesmo sabendo que somos imperfeitos, nos dá a devida capacidade para fazer a tua obra. Desperte. Desperte, meu irmão. Eu me recordo que quando eu me converti, eu sou de uma geração que o maior desejo do pregador, do homem, do jovem, era ser pregador. Há 20 anos atrás, todos que se convertiam desejavam a se tornar pregadores. E eu jamais poderia imaginar que eu estaria aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, mesmo sendo um homem imperfeito. Mas Deus tem por bem chamar homens imperfeitos que estão disponíveis para fazer a tua obra. Captou? Entendeu? É disponibilidade, não é capacidade. Porque quem dá capacidade não é nós por nós mesmos não, meus irmãos. É o Deus que nós servimos, nos dá a devida capacitação para fazer a tua obra e fazer o plano que Ele tem nas nossas vidas. É dele, por Ele, é para Ele, são todas as coisas. E para nós resta dar
glória ao Deus da nossa salvação. Para nós resta-nos: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Mesmo sendo incapaz, mesmo sendo limitado, mesmo sendo imperfeito, o Senhor nos aperfeiçoa a cada dia que buscamos a Tua palavra e vivemos ela. Nós somos um povo disponíveis para a obra de Deus, e nós podemos esperar que Ele há de cumprir a obra que iniciou na vida de cada um de nós. Creia nisso. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus é fiel para cumprir os seus planos em nossa vida. Ele está nos dando a devida capacidade, e nós vamos viver coisas grandes da parte de Deus neste lugar. Deus vai usar pessoas poderosamente neste lugar. Tem lugar para fazer a obra de Deus, e nós vamos ver ações miraculosas da parte de Deus através da sua vida aqui. Nós cremos nisso. Nós somos um povo disponível para a obra de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós, nos capacita, nos dá aquilo que nós precisamos para fazer aquilo que o Senhor acredita, que o Senhor depositou em nós. Nós não vamos nos redar, vamos permanecer aqui firmes até a volta do Senhor, fazendo a Tua vontade. O inimigo se levanta, quer tirar você do propósito, fazer com que você venha perder aquilo que o Senhor tem na sua vida. Mas nesta noite ele cai por terra no nome de Jesus. Todas as promessas, todos os planos, tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, nós vamos ver juntos o cumprimento da obra do Senhor na vida de cada um nesta noite. Renove as suas forças, renove como águia. Vamos avançar, vamos nos fortalecer, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos nos colocar na disposição da obra de Deus, e nós veremos coisas grandes da parte de Deus neste lugar. Nós estamos incomodando, a obra de Satanás tem perdido neste lugar, porque tem homens e mulheres disponíveis para a obra do Senhor, e aqui eu vejo muitos deles. Nós estamos disponíveis, nós estamos à disposição do nosso Deus.